Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. Hoje eu recebo aqui nos estúdios Cláudio Carrali, advogado, ex-secretário de Direitos Humanos e também ex-secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Carrali assumiu recentemente o comando do Partido Cidadania no início desse ano e tem conduzido um processo de reorganização interna que já colocou o partido no radar político, inclusive pelas articulações em torno da federação com o PSB. Seja bem-vindo, Carrali, Muito tudo bem? obrigado, Keita. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Carrali, eu costumo começar o programa Política de Leve perguntando quem é você. Então se apresente. Quem é Carrali? Fora da sigla, né, do Cidadania, o que gosta de fazer. Que pergunta complicada. Quem somos nós, né? Isso. Eu acho que eu sou um sofredor, torcedor do Náutico. Alvirrubro. Sou alvirrubro, lamentavelmente. Fui um militante a vida toda, das causas sociais, movimento estudantil, depois da minha área, pai de Vitor, esposo, tento ser um homem em desconstrução, né? Aprendendo a quebrar meus machismos e preconceitos internos que todos nós temos. Trabalhei a vida toda na área de direitos humanos também e, por conseguinte, de segurança, porque uma coisa não pode estar desatrelada da outra. Então, o enfrentamento de questões de preconceito assim dentro de mim vem bem cedinho. E eu acho que eu me tornei uma pessoa minimamente, nesse sentido, interessante. Qual foi o momento, Carrali, que virou a chave assim, disse, olha, política é interessante, quero me envolver. Conta a tua história com a política. Eu não sei quando não foi. Eu lembro, bem pequeno, conversando, na minha família não tem ninguém ligado à política, né? Mas estávamos ali em 85, eu tinha 10 anos de idade, tinha acabado de passar as diretas já e começava a se discutir a questão do quem seria o candidato a presidente da República no colégio eleitoral, e eu profundamente ligado com isso. E meu pai era ligado ao sindicato dos aeroviários, e numa conversa com o sindicato, eu estava de lado escutando e comecei a defender uma posição de Leonel Brizola. Eu não lembro bem qual era a posição, mas eu lembro. E o pessoal do sindicato achou interessante aquilo e começaram a rir. Não, teu filho vai ser político, teu filho vai ser político. Foi a primeira vez que eu lembro, mas dali foi num crescendo. Isso eu estou falando de 85, 4 anos depois, foi a primeira candidatura à presidência da República na democracia, né? Eu já fiz a campanha de Roberto Freire, na época do PCB, na minha escola. Sim. E eu não sei se eu influenciei, mas lá na minha escola ele ganhou a eleição. Fez sua parte, já era Não militante. fraudei as urnas, mas lá ele ganhou. Carrali, voltando um pouquinho, né? O Cidadania já teve outras siglas também, né? O PCB, PPS, Sim, né? o PCB, ele surge em 1922. Hoje nós temos ainda o PCB, porque quando houve a mudança da sigla, alguns companheiros que não aceitaram a mudança refundaram o partido. Então o PCB está aí lutando, um excelente partido, comandado aqui no estado pelo meu amigo Roberto Arraes, uma pessoa muito séria. Mas em seguida o PPS deu andamento à sua vida. O PPS já tinha um posicionamento mais social-democrata clássico e socialista, né? E em seguida o Cidadania. São três versões do mesmo partido em 3 momentos políticos diferentes. O diferencial desses, qual seria? O PCB é um partido fundamental na história brasileira. Não se dá para contar a história brasileira sem falar do PCB. O PPS era uma ideia muito generosa de um mundo socialista, mas com viés democrático. E o Cidadania diz, olha, só isso não basta. A gente precisa ter uma visão social importante, mas com a cidadania, com a população, junto com o projeto político. Então, seria mais ou menos esse roteiro, né, dessa trindade do partido, que são 3 em um só. E você passou, né, por essas 3 legendas. Passei. É engraçado, eu tenho 50 anos agora e, proporcionalmente, eu sou um dos mais velhos do partido no Brasil, pelo tempo de vida, né? Pelo tempo de vida dentro do partido.
Sim. Agora me diga, cada passagem um aprendizado e desafios. Você consegue trazer para a gente quais aprendizados, quais desafios te marcaram mais? Eu devo tudo à política e ao partido. Eu vou te contar uma história bem interessante. Eu estava estudando, né, para fazer o vestibular e pensando assim, o que é que eu vou fazer? Todo mundo nessa idade, ali com 15, 16 anos, segundo, terceiro ano, né? Pensando o que é que vai fazer do vestibular. E num primeiro momento eu queria fazer ciências sociais. Garoto militante de esquerda, Tudo a ver, né? natural fazer ciências sociais. Só que o partido, nesse momento, tinha virado, lembrando aqui, de PCB para PPS, e nessa mudança foi muito traumática, muitos e grandes companheiros saíram do partido, e todo o grupo da juventude do partido que era ligado a direito saiu. E aí, numa reunião com a base de juventude do partido, disse assim, Carlito devia fazer direito, porque a gente está precisando de alguém na direção, na área de direito. Então, até o curso que eu escolhi na vida foi o partido que me ofereceu. Claro, Você não escolheu direito. democraticamente, eu fui escolhido pelo direito e por uma reunião do partido. Não é engraçado assim? Engraçado, engraçado. Olha, você já esteve no executivo municipal também, né? Liderando gestões reais, com impacto direto. Quanto disso molda você hoje como presidente estadual do Cidadania? Bastante, mas antes disso tem uma coisa, é a estrutura do partido. E aí, como eu disse, eu sou um produto direto do partido. Primeiro eu passei pela presidência da juventude do partido, primeiro como base, depois como presidência da juventude, depois eu fui da direção nacional da juventude, a primeira direção na época da JPS, primeiro Congresso Nacional, foi aqui em Pernambuco. Foi maravilhoso, foi em 1994. E aí eu saio como secretário nacional de imprensa. Olha, eu era secretário nacional de imprensa da juventude. E daí começa a crescer. Aí eu sou indicado pela juventude para fazer parte do Diretório Nacional do Partido. Eu fui o mais jovem membro do Diretório Nacional do Partido. E depois eu fui indicado para a executiva do partido. E aí venho para Pernambuco e aí viro depois presidente do partido em Jaboatão, depois no Recife, depois fiz parte da executiva do partido no estado a vida toda. Depois disso pronto, né, o Partido Nacional me convida para ir para Brasília, para ser o advogado, que eu era advogado estadual do partido aqui, e eles precisavam de um advogado nacional. E eu vou para Brasília em 2003 para ser o advogado nacional do partido, e aí abre outros horizontes, que aí é questão mais profissional. E retorno para Recife a convite de Elias Gomes, meu querido amigo, que me convidou. Ele foi chamado para ser secretário de Justiça do Estado, da Secretaria, a refundar a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e ele me chama para ser secretário executivo dele. Aí é quando começa a minha vida na política pública, não mais só na vida partidária. Mas na questão da política pública municipal, quando Elias saímos do governo do estado, voltamos para nossas vidas particulares, advogando, porque esse é meu trabalho. Elias ganha a eleição em Jaboatão. No primeiro momento eu sou coordenador de campanha dele em Jaboatão dos Guararapes. Ele é o prefeito, ganha no primeiro turno e me convida para ser o secretário de Direitos Humanos e Segurança do município, Segurança Cidadã. E foi um trabalho maravilhoso. O Estado estava começando com o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida... Isso, a gente entra no governo em 2009. O Pacto pela Vida já vinha de 2 anos antes com o Eduardo, só que não tinha batido meta. Por que não batia meta? Porque Jaboatão puxava para baixo os números. Quando o município entra fazendo o trabalho dele, o Estado estava fazendo direitinho. Sim. Mas quando o município entrou fazendo o trabalho dele, que é o trabalho do município em segurança, é a luz que está apagada e facilita o bandido, é o bar que funciona sem o alvará de funcionamento e ali é um ponto de venda de droga, é o local que vende álcool para menores, adolescentes, que tem também uso e exploração sexual de criança e adolescente. Quando a gente entrou fechando esses locais, que são chamados pontos quentes na área de segurança, os índices bateram
e Pernambuco, pela primeira vez, conseguiu atingir os números do Pacto pela Vida. Foi com a entrada de Jaboatão. Tanto é que Jaboatão e Recife tinham um assento no Pacto pela Vida. Na gestão de Elias e você como secretário. Isso na gestão de Elias e na gestão de Eduardo De Eduardo Campos, como governador aqui do estado. Exato. Agora, trazendo isso para a federação, já que a gente está em Eduardo, PSB, certo? Você, numa entrevista recente, você falou que o partido, né, o Cidadania, ia dar um cavalo de pau. Né? Qual o rumo, então, do partido aqui no estado, depois da sua chegada? Eu usei o cavalo de pau porque eu sabia que ia ser jocoso e ia chamar a atenção. Por que cavalo de pau? Porque o partido estava aqui em Pernambuco fazendo base da governadora Raquel. Né? Porque o partido se aproximou de Raquel porque, na época, a maior liderança do partido era Daniel Coelho. Então, naturalmente, pela proximidade política, acabou se aproximando de Raquel e o partido geral também, a presidência toda. Com a minha chegada, e aí foi uma mudança que aconteceu nacionalmente no partido, o partido mudou de presidência, saiu Roberto Freire, entrou Conte Bittencourt, e com essa nova direção, a Executiva Nacional achou por bem mudar também em alguns estados em que o partido tinha uma visão política diferente. Não estou falando que era errada ou certa, não, era só diferente. Sim. E procuraram buscar aqui alguém que tivesse uma orientação mais próxima do que pensa o partido hoje nacionalmente. E aí foram buscar, na história do partido, quem tinha esse posicionamento mais próximo dessa visão, e aí fui eu. Não foi brilhantismo, não, foi falta de quadros. Modesto, você. Mas me diga uma coisa, essa articulação junto com o PSB, como anda? Porque o presidente esteve aqui, eu acredito que em meados de agosto, teve reunião com João Campos, com o prefeito da cidade, mas como anda? Vamos lá. Começa no cavalo de pau. A primeira coisa foi sair da base do governo de Raquel. Com todo respeito à governadora, é uma figura que tem um trabalho, a família na defesa da democracia, e a gente não pode esquecer isso nunca, né? Tanto o avô João Lira, o pai João Lira, o tio Fernando Lira. Então eu tenho muito respeito à história de Raquel e às pessoas que vieram antes dela, que fazem parte dessa família, né? Porém, o partido tinha uma nova orientação. E a orientação nacional do partido era pela federação partidária com o PSB. E a federação é algo muito maior do que Pernambuco. É algo maior, inclusive, que os dois partidos. É algo que a gente imagina apontar o futuro da política da nova esquerda nos próximos 10 anos, minimamente. Talvez, inclusive, com a nova estrutura partidária, seja pela fusão dos partidos, seja por uma federação mais ampla com partidos que tenham esse posicionamento democrático mais progressista. Então, partindo desse pressuposto, e que o problema não era Pernambuco, não era Raquel, era onde o partido vai se enquadrar com relação a uma possível federação nacional. Poxa, o presidente nacional do PSB está em Pernambuco, nada mais natural, faz um trabalho maravilhoso. A gente já está próximo, a gente foi o primeiro partido a apoiar Eduardo Campos, lá em 2014, Eduardo era candidato dele mesmo, só do PSB. O primeiro partido que tirou Eduardo da situação de solidão foi o PPS naquele momento, dizendo, olha, nós vamos apoiar você. Então, e aí quebrou a resistência de vários partidos que também vieram apoiar Eduardo, né? E aí, com o que aconteceu, lamentavelmente, fomos apoiar Marina, que era vice de Eduardo, ficamos com Marina. Então, nada mais natural de se chegar nesse momento de estreitamento político histórico, da gente sentar de novo e formar uma grande federação partidária no Brasil. Então, a gente está em casa. Essa federação ela é estratégica para 2026. E você considera que o partido está pronto mesmo para essa aliança? Kate, ela é estratégica para, como eu falei, para os próximos 10 anos. Eu acho que para além de 26 o PSB já estava resolvido, né? O Cidadania... Que a gente está chegando numa votação acirrada, vai né? ser pesado. É porque, logicamente, a gente não tem como não olhar para o nosso umbigo, que é Pernambuco. Mas eu tenho também que dar uma olhada por cima do muro e olhar o resto do Brasil. Pernambuco no Brasil todo já estava resolvido.
Pernambuco não, a eleição de 26 já estava resolvida. No caso de Pernambuco, aí sim, vai ser um clássico, né? Vai ser um clássico porque você vai ter uma governadora, né, que tem bons índices de avaliação, contra um prefeito que tem índices de avaliação extraordinários, Sim. gestores públicos experimentados, tem uma história maravilhosa para além das suas famílias, então vai ser um clássico. E que bom para Pernambuco que vai ser um clássico, né? A gente olha outros estados, o ruim quanto o menos ruim ou o ruim quanto o pior. A gente não vai ter esse problema em Pernambuco. A questão vai ser uma discussão política, de políticas públicas, quem pode fazer melhor, quem pode trazer o diferencial, quem pode ter uma ligação com o presidente da República para poder trazer recursos para o Brasil, quem pode buscar dividendos lá fora junto ao BID e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ou qualquer União Europeia. Então, é um luxo para Pernambuco esse tipo de disputa. É um luxo. Eu espero que, na miudeza da disputa política, a gente não esqueça isso, né? A gente bote sempre o parâmetro do que é melhor para os pernambucanos. Mas a classe política pernambucana, no geral, historicamente, é muito elevada e esse tipo de discussão é sempre em alto nível. Resumindo, propostas e articulação. Exatamente. Né? Então, o povo de casa precisa entender que tem que fazer essas duas análises antes de escolher e de votar. Diante desse cenário político, Carrali, o partido ele vai indicar, vai ter candidatos para deputado federal, estadual, ou vai ficar só nessa aliança mesmo, vai trazer novas alianças para essa federação? Essa pergunta é importantíssima. Fazendo essa federação com o PSB, seria muito cabotino e irresponsável da parte do Cidadania se a gente chegasse para o presidente estadual do PSB e dissesse, olha, tira aí 5, 6, 10 quadros teus que vão disputar a eleição para deputado estadual, com certeza de 30 mil votos cada um, para eu botar 5, 6 meus, que eu não tenho certeza se tem nem a metade desses votos. Não fecha, né? É de uma irresponsabilidade que não é da natureza do partido, a gente não vai fazer isso. Então, qual foi a estratégia, e principalmente no estado onde o PSB é hegemônico? Um estado que o PSB é hegemônico é Pernambuco. Se a gente realmente quer ser um parceiro do PSB, a gente não pode ser um problema para o PSB, a gente tem que ser uma ajuda, uma solução. Então, o que é que a gente decidiu? A gente decidiu que vai lançar 2 candidatos a federal, 2 a estadual. Por que 2, Cláudio? Porque a legislação exige a paridade de gênero. Mulher, homem, então 2 para federal, 2 para estadual, sem atrapalhar a listagem do PSB, mas a gente garantindo todo o esforço que a gente está formando nos municípios, e está sendo bastante difícil formar o partido em tão pouco tempo, para que todo mundo nesses municípios apoie um candidato a federal nosso e um estadual. Vamos agora para o bloco onde a gente conversa um pouquinho sobre o cenário político, né? Você já trouxe aqui sua visão sobre esse tabuleiro, João e Raquel. Quer acrescentar mais alguma coisa, Carrali? Não, eu acho que a longo prazo, como aconteceu com o Dr. Arraes e com Jarbas Vasconcelos, esses 2 quadros da política, importantes da política pernambucana, vão estar juntos. A longo prazo isso vai acontecer. Que todo mundo achava que era impossível Jarbas apoiar uma candidatura de Eduardo, estavam os 2 no mesmo palanque, Jarbas apoiando o Eduardo para a presidência da República, depois Jarbas saindo como candidato de Paulo Câmara ao Senado Federal. Eu acho que Pernambuco, como eu disse, sabe fazer política com P maiúsculo. Então, a longo prazo, esses 2 quadros importantes da política pernambucana vão estar juntos. Eu deixo essa profecia. Você trouxe aqui Jarbas, trouxe Arraes, né? E você acredita que Pernambuco ainda vive politicamente dividido por conta dos sobrenomes das famílias, né? Arraes, Lira. Olha, muita gente se preocupa com isso, né? Com as dinastias. Eu acho que no caso de Pernambuco é algo muito salutar, né? Eu fico muito feliz de ter um João Campos como prefeito do Recife, para além do DNA dele, porque é um excelente administrador. Fico feliz que tem a Raquel Lira fazendo Eu vou ficar triste quando aparecer alguém que não tem qualidade nenhuma carregando um sobrenome importante. Já aconteceu na nossa história, mas é muito pouco, né?
Então, posso contar nos dedos aqui quem não vergou de forma correta o nome da família. Então, não vejo isso como um problema, não. Não vejo. E olha, de alguém que não tem nenhum laço familiar com política e poderia se ressentir. Poxa, eu podia ter um espaço aí se não tivesse tantos filhos de candidatos. Não, isso é bobagem. Quem tem qualidade se estabelece e a política pernambucana ela é muito ampla nesse tipo de discussão. Vem ficando um pouco tacanha nos últimos 10 anos, um pouco menos, por conta de expedientes de extrema-direita, mas fora isso, a coisa funciona muito bem. Olha, agora vamos para o bloco de redes sociais, de comunicação digital. Sou estrategista política. Sou péssimo nisso. Você está nas redes sociais, não tá? Eu sei que você tem seu Instagram, deve ser bem observador, Olha, confere as notícias diárias. eu vou falar uma coisa horrível. Eu só botei Instagram quando Elias foi candidato agora, prefeito de Jaboatão. Eu não tinha Instagram. É bem recente. Exato, só para poder fazer, mexer com a militância e tal. Eu estava distante da campanha e queria ajudar Elias lá em Jaboatão de alguma forma. Ele tinha sido candidato a prefeito pelo PT em Jaboatão dos Guararapes. E aí foi quando eu criei meu Instagram. E também para botar algumas postagens que eu escrevo, das coisas que eu escrevo, as bobagens que eu escrevo lá também, e as pessoas poderem ter... Porque todo mundo já tinha saído do Facebook, ninguém aguenta mais o Twitter, então era o único lugar que as pessoas ainda liam alguma coisa, então eu boto lá o link, normalmente de um blog que eu escrevo, normalmente para Luciano Siqueira, que tem o blog do Luciano, ou Gilvan Cavalcante, que é do Rio de Janeiro, que é um colunista, ou algum jornal que eu escrevo, aí eu boto lá para as pessoas lerem, mas é só para isso mesmo, mas eu tenho que aprender. Mas você está acompanhando a polarização dentro da política, né? Sim, sim. Então, Isso tem mais a ver com o algoritmo, né? Quando você tem coisas propositivas e positivas para falar na rede, ela não engaja. Se eu, por exemplo, na hora que você me perguntou aqui, a questão do sobrenome, eu fizesse um corte, dissesse que sobrenome é uma coisa horrível, que atrapalha a política, isso engajaria. E daria debate, positivo e negativamente, mas viraria... Ou então citasse o nome de alguém que não prestou, que tinha um sobrenome que não prestasse. Não é da minha natureza. Eu faço política, o partido me ensinou isso. Desculpa, só toda. eu falo muito, fico com boca seca. O partido me ensinou a fazer política propositiva, mostrando o que nos une com as nossas convergências e não o que nos separa. Porque a gente já tem muita coisa que nos separa, né? Então, vamos focar no que nos une, o que nos é agradável, nas coisas que nos são positivas, nas coisas em que eu e você podemos trabalhar juntos. Claro que na hora que tiver discussões do que nos separa, a gente vai estar separado. Mas quando tiver algo que nos une, a gente tem que estar conjunto, conversando. E, lamentavelmente, eu acho que o meu problema com as redes é exatamente esse, que nada positivo que eu já falei gerou tanto debate quando alguma coisa com algum posicionamento mais forte, que é raro fazer, mas às vezes faço. Então, isso me deixa um pouco triste com o algoritmo e a forma como ele lida com o engajamento, sempre pelo lado negativo dessa dinâmica. A gente um pouco já sabia disso, né? Historicamente, os jornais vendem mais as partes... Não é à toa que durante muito tempo, ali nos anos 90, os jornais que pingavam sangue, porque vendia mais. Os canais de TV têm o canal Mundo Cão, que é o que vende mais. A gente já sabia disso, no fundo, que o ser humano é atraído por essas questões mais negativas. Mas eu não preciso me render ao ser humano, então eu tento fazer minha trincheira pessoal sozinho. Não vale muito não, mas eu tento. Que dentro do digital a gente chama de gancho, né? Aqueles ganchos que chamam atenção, que retém atenção, que fura a bolha, que engaja. E que os políticos, muitos, né? Principalmente essa nova geração, está usufruindo muito disso, né? Fazem cortes para realmente fazer com que o algoritmo trabalhe por eles. Você entende muito mais do que eu, e é isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Então, eu fico com o gancho da coisa positiva e de um grupo muito pequeno de pessoas que acabam me seguindo
para ler alguma coisa com proposta. Então, o que eu penso, normalmente eu nem falo, eu escrevo. Eu fiz 2 vídeos para teste, para ver se funcionava. E funcionaram, foram até bem vistos. Mas eu falei, não é a minha, eu vou escrever, que é o que eu gosto de fazer, e escrever, e é o que eu faço de vez em quando. Aproveitando que a gente está falando de rede social, deixa teu arroba para o pessoal te seguir. É fácil, o nome é difícil, então o arroba é fácil, é @Carrali, Carrally. Então, tá. Carrali, a gente está chegando já no finzinho do programa. Temos um quadro de humanização, certo? Perguntas, bate-bola. Então, o que vem na sua cabeça você responde. Joia? Ótimo. Vamos nessa. Esse vai ser o mais difícil para mim. Um lugar no Recife que você mais gosta. Eu gosto muito da Praça da República, porque quando eu era estudante de Direito, eu ia muito, sentava lá, ficava olhando o céu, dando um tempo entre aula e entre ir para estágio, e aquilo me... Tem muitos lugares no Recife que são encantadores, né? Mas ali eu me sinto muito bem. Um livro ou uma música que te acompanha. Vou dizer ambos. Uma música, A Palo Seco, de Belchior. Ela me comove até hoje e vai me comover sempre. E um livro que eu acho que marcou minha adolescência foi O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. E depois eu virei fã do filho dele, Luiz Fernando Veríssimo. São livros com Boa. Um hábito seu que ninguém imagina. um hábito meu que ninguém imagina. Eu adoro boneco de super-herói, de hominho. Eu tenho Tem coleção? um monte. Eu gastei dinheiro pra caramba com isso. É ridículo, mas eu adoro. Eu acho que era porque eu não podia comprar quando era pequeno. Hoje em dia, eu comprei. E um sonho que você ainda não realizou? Comprar aquele boneco que tá faltando na coleção. Esse sonho nunca vai se realizar, tem sempre o próximo. Um sonho que eu nunca realizei. Talvez comandar a minha cidade. E não é a minha cidade que eu nasci, que é Recife. É a cidade em que eu vivi a vida toda, que é Jaboatão dos Guararapes. Quando você fala em comandar, você fala em gerir mesmo? Como gestor público municipal, que é ali perto das pessoas, andando na rua, pisando na lama, isso eu acho muito difícil. Jaboatão é muito complexa, ela é uma cidade em que, lamentavelmente, inclusive o crime organizado invadiu bastante lá, está influenciando as questões de ordem política. A minha pauta é muito progressista para a cidade, que é uma cidade muito conservadora, então isso provavelmente nunca vai acontecer. Mas é sonho, então sonho vale. Vale, tá valendo. Agora o quadro de você para o mundo, para você o que é ser político? Para mim o que é ser político? É feito um sacerdócio. É você acreditar, quando for dormir, que no outro dia você pode fazer melhor do que você fez no dia anterior. Se você acordasse um dia, toda a sua trajetória fosse apagada, mas você pudesse recuperar 3 coisas, pessoas, momentos, o que você recuperaria? Olha, vou tirar meus pais e meu filho dessa equação, porque aí é jogar sujo, não vale. Eu traria a primeira vez que eu encontrei Ida Katz, que é minha esposa atual. A gente se encontrou no partido, ela com 15 anos e eu com 17 para 18 anos, e uma liderança do partido, que é o pai de Valdemar Borges, deputado estadual de Pernambuco, grande Deminha, chegou e falou: Carrali, tome conta dessa menina. E eu, como um funcionário do partido, um soldado, tomei conta da menina, não deixei ninguém olhar para ela, nem eu olhei. Aí nos separamos, 25 anos depois nos encontramos e nos casamos. Então, eu não queria esquecer essa história. E tá tomando conta dela até hoje. Ela toma mais conta de mim. Mas são 3 coisas, Carrali, ou pessoas. São coisas. Então, eu vou momentos, pessoas. Momentos. Você já trouxe uma pessoa, uma história. Sua história é muito legal. Muito legal. Agora, traga momentos, outra... Quando eu tomei posse como secretário no meu município, em Jaboatão,
Foi um momento muito, muito importante, porque era o garoto que morava em Barra de Jangada, no subúrbio, em que alguns companheiros, lamentavelmente, assim, de estrada, de nascimento, que jogavam bola comigo, foram para outro caminho, alguns presos, outros mortos. Eu falei, consegui chegar num lugar onde boa parte das pessoas que viveram comigo não conseguiram, não estão nem mais aqui para pensar. Então isso foi fundamental para mim. E quando eu recebi um indicativo de que fui chamado para ser secretário com Elias do estado de Pernambuco. Isso foi fundamental naquele momento, e aí foi lá atrás ainda, no começo dos anos 2000, eu pensei assim, será que ele ligou certo para a pessoa certa? Não está errado, não. É a síndrome do impostor, né? E foi um dos momentos mais importantes, impactantes, e a gente fez coisas muito interessantes no estado. Bacana, Carrali. Agora olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Minha mensagem. Tem uma que eu gosto muito, né? Que é a poesia, né? Esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, que é maravilhoso. E uma que é pessoal minha, que é o mundo mudou, você mudou, mas o sonho continua. Então são as mensagens. Muito boa, muito boa. Carrali, muito obrigada pela tua participação. Foi uma conversa leve, né? Foi maravilhoso. E necessária. Eu queria uma dessa toda semana, porque o mundo tá tão pesado, então uma conversa como essa, falando da nossa vida, das nossas experiências, uma troca, é muito positivo. Acho que as pessoas deviam desfrutar mais disso. Verdade. Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui com a gente. Recapitula teu arroba do Instagram, por favor. @Carrali para tudo. Só tem Carrali, o segundo é meu filho. RR CARRRALY. LY. Pronto. Me sigam também nas redes sociais, @Kate Cavalcantes. E sigam também o Instagram do Política de Leve, @podcast Política de Leve. Encontro vocês no próximo sábado. Não esquece de ativar o sininho, compartilhar esse programa com quem precisa assistir. E até lá. Tchau, tchau.